livro juntos, né? E o professor Marcos é amicíssimo do professor Rony. Esse foi o contato, né? O auxílio, inclusive, ele já deu uma palhinha lá do verbo, né? Auxiliar. Então, antes de iniciar, eu pedi para a Juliana fazer essa oração, então, para nós iniciar, Juliana Zimmer. Senhor Deus, pedimos, Senhor, a bênção nesse momento de união para estudarmos mais sobre a Tua Palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar, nos dar discernimento, Pai, para que possamos expandir o Seu reino aqui na Terra e abençoar mais pessoas, trazer mais pessoas para o Teu Evangelho, para o Teu verdadeiro Evangelho, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, maravilha. Então, já quero passar para o professor Marcos, e hoje, então, a gente vai saber quem escreveu Hebreus, né, professor? Vai sim, vai ter muita argumentação. Maravilha, então. Pode ficar à vontade, avisando também que a minha esposa já foi buscar o Arthur, mas daqui a pouco já está chegando aí. Se o pessoal quiser ficar com a câmera aberta. Outra pergunta também, eu quero fazer uma pergunta para o professor aí. Vai ficar gravado, vai para a gente também disponibilizar? Então, maravilha. Para quem Vai não... sim. Aquilo que a gente conversou, né? Para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, mas por algum motivo não estão aqui, a gente então vai disponibilizar. Então, a palavra é sua, meu queridão. Amém. Novamente eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho da palavra de Deus para com os irmãos. É uma grande satisfação estar e agradecer ao Samuel Henrique, né? O pastor, o presbítero aí, por essa grande oportunidade. Me sinto extremamente honrado por estar aqui, por compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E sobretudo, com certeza, é o nosso irmão Rony, grande Rony aí, mestre, que foi justamente esse verbo auxiliar, né? Verbo de estado, que liga uma coisa à outra, que me ligou ao Samuel, a esse encontro aqui da Bíblia, né? Encontro da Bíblia em si. E eu estou muito satisfeito com isso. É um prazer imenso e, sobretudo, nós iremos compartilhar um pouco do nosso conhecimento. No final de cada tópico, ou talvez no final de alguns slides aqui, a gente possamos intercalar a perguntas, e qualquer dúvida que for surgindo, vocês vão anotando aí no papel. E se eu souber, eu posso responder, se não, em outro momento a gente tem uma parada só para responder sobre essas questões. Mas eu já vou garantir a vocês que vocês vão sair hoje daqui com uma certeza, 100% de certeza. Tá certo? Eu vou dar possibilidades, eu vou quebrar um pouco o padrão, mas eu vou fazer uma coisa de Deus, de Cristo, para você ter fundamentação teórica, bíblica sobretudo, para quando for dialogar com alguém a respeito dessa epístola, dessa carta aos Hebreus, que é muito magnífica e vocês vão entender. Amém? Peço perdão desse pigarro meu, minha garganta é muito inflamada. Quem trabalha com alunos sabe muito bem, eu sou professor efetivo estadual e o instrumento de trabalho do professor é a garganta, então, e a mente depois. Aqui está meu slide que eu preparei para vocês. Peço desculpa não ter feito muito mais coisas mais do que Hebreus. Eu fiz apenas uma síntese, apesar de eu ser muito prolixo, isso talvez seja um eufemismo, mas tudo bem, vocês vão entender aí. Isso faz parte de alguns resumos que eu fiz e tenho aqui no meu computador. Síntese introdutória ao estudo do Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus, especificamente. Introdutoriamente, vou dizer quem sou eu. Quem sou eu? Para quem não me conhece, vai saber quem eu sou. Eu sou o professor Marcos, eu sou cristão desde criança, Assembleia de Deus de Pernambuco. Me considero um autodidata. Sou professor por vocação, formação e profissão. Sou graduado em letras com habilitação em língua portuguesa, língua inglesa. Eu estudei também na Universidade Linguística, gramática de língua portuguesa, inglesa, latim, até sânscrito, me arrisquei, e entre outras coisas na faculdade, em 2009. Eu sou pós-graduado e especialista em ensino de idiomas, ensino superior, sociologia, literatura comparada, AD, que é a análise do discurso, e também linguística. Sou pós-graduado em teologia, com ênfase neotestamentária em grego,
possuo graduação, pós-graduação em neuropsicologia, estou me terminando esse ano ainda. Sou também um amante da língua grega do Novo Testamento, vocês vão perceber isso. Sou escritor também, esposo casado com uma mulher magnífica, linda, abençoada, que Deus me mostrou em sonho, né? É Dayana o nome dela. E voltando aqui, para me perder, me emocionei aqui. Professora de história ela. Também sou pai de Júlia e Sofia, duas meninas lindas. Também sou amigo, sou filho, sou irmão sistemático, tenho 4 irmãos, servo de Cristo, e tenho uma irmã também, e embaixador de Deus. Professor concursado, leciono na EREM, Comendador Manuel Caetano de Brito, inglês, português, filosofia, sociologia, arte e tudo aquilo que venha preencher a carga horária de 200 horas semanal. E tem um canal no YouTube chamado Vamos Ver Professor Marcos. Enfim, isso é um pouquinho da minha pessoa. Mas as partes mais importantes que eu enfatizei foi o que está em preto, em negrito, né? Sou professor, sou cristão, sou autodidata, sou servo e sou embaixador. Todo tipo de função, profissão que venhamos ter, não se compara o maior título da vida dentro da igreja, cristão. O maior título dentro de uma igreja é ser cristão, e ser cristão autêntico. E eu sei que os irmãos estão entendendo. A gente nunca devemos deixar nossos títulos, nossas formações, destruir, sucumbir o título mais importante, que é ser cristão. Pois bem, como é que vai ser o nosso estudo hoje? Eu, como eu disse aos irmãos, sou muito sistemático. Eu fiz um mapa do estudo da gente hoje, nessa noite. Espero que os irmãos já estejam com a pipoca preparada aí, o café, a janta. E se a gente madrugar aqui uma vigília da palavra de Deus, já vão se preparando para isso, tá certo? Glória. Glória a Deus. Bem, o meu primeiro ponto é eu fiz uma introdução panorâmica de todo o livro, de toda a carta, de toda a epístola aos Hebreus. Segundo momento, eu fiz uma síntese da epístola para ajudar a todos os irmãos aqui que estão presentes e depois vão ter esse vídeo aqui para a honra e glória do nosso Deus e para a exaltação da palavra de Deus. Fiz uma introdução panorâmica, uma síntese da epístola. No terceiro ponto eu falo sobre as doutrinas centrais do livro, da carta, da epístola aos Hebreus. Também falo sobre o idioma original dessa epístola. Falo também sobre o destinatário da epístola. No sétimo momento eu falo sobre a autoria da epístola, que ela é um pouquinho mais comprida, talvez a maior de todas, onde eu falo sobre a evidência externa e a evidência interna de quem de fato seria o autor dessa epístola. Então quem tem curiosidade em saber quem é o autor ou a autora, eu sei que as mulheres vão ficar muito felizes em algum momento, vai dizer, olha aí, tá vendo? Será que existe um machismo aí? E a gente vai fazer uma coisa, como eu falei, nova, bem proveitosa, muito importante. E no oitavo momento, nós iremos fazer uma explicação resumida dos conteúdos do capítulo 1, certo? E o nono, se tivermos ainda aqui acordados, do capítulo 2 ao capítulo 13, uma síntese temática dos capítulos. Amém? Vamos lá, o pessoal está mandando zap aqui, mas eu não vou atender não. Aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Vamos lá. Aqui nós temos um papiro 13, né? No Britain's Library Papyrus, de 1532. É a epístola aos Hebreus, ela é assim, dessa formazinha, ó. Certo? E vocês vão entender isso ao longo das explicações, meus irmãos. Aqui temos um outro papiro também. Outro papiro. E por fim outro papiro. Vamos lá na introdução. Ao longo das explicações, eu vou falar eu vou tentar falar bem calmo, bem tranquilo, porque eu sou muito dinâmico, eu sou quase um Faustão da vida. Minha mente funciona a todo vapor, sou muito rápido, então eu vou maneirar, eu vou reduzir a velocidade. Se vocês acharem que eu estou muito rápido ou muito lento, vocês podem assinalar aí e dizer, meu irmão, bote mais R$50 aí de velocidade,
Bota aí R$10 a menos de velocidade, vai devagarzinho com calma e vocês vão me ajudando. O moderador aí, Samuel, uma bênção de Deus, vai conduzindo o nosso trabalho aqui da palavra do Senhor. Tá certo? Porque cada um tem uma dinâmica diferente, né? Eu admiro muito o irmão Rony. Eu queria ser muito igual ao irmão Rony. Tranquilidade e exposição da palavra de Deus com aquela alma assim que você diz, eita, chega a dar vontade de... Continue falando, meu irmão. E com calma, com tranquilidade. Eu sou muito meio agitado, sabe? Eu sou muito hiperativo. Então, peço que os irmãos vão considerando aí, orando por minha vida, né? Que o nosso Deus cresça e que eu venha diminuir aqui diante dos irmãos. Introdução panorâmica, vamos lá. Qual é a composição do livro de Hebreus, né? A Epístola aos Hebreus, ela contém 13 capítulos e 303 versículos. Tá bom, meus irmãos? Como é que é a forma desse livro? Ela não é como uma carta comum, não. Mas de um tratado teológico, apologético e homilético. Eu coloquei essas 3 letrinhas para vocês saberem, né? Teológico, apologético e homilético. Você vai ler o livro, a carta aos Hebreus, você tem que ter em mente isso. Você está lendo um tratado teológico, um tratado apologético e homilético. Teológico porque vai ter muita doutrina teológica ali sendo ratificada. Apologético porque o próprio escritor vai defender muita coisa, e vocês vão entender, não posso falar aqui agora. E é um homilético porque realmente é uma pregação, é uma exposição da palavra de Deus. É magnífico. Amém? Vamos lá. Qual é o período histórico dessa carta, dessa epístola? O período histórico é no momento do crescimento da igreja primitiva entre os judeus. Tá certo, meus irmãos? Qual é o propósito? Ou quais são os propósitos explícitos? Ou seja, aquilo que eu consigo ver, enxergar ao ler nessa epístola. É reafirmar aos cristãos hebreus do século I que a sua fé em Jesus, o Messias, estava baseada nas profecias, nos tipos e figuras do Antigo Testamento que Jesus cumpriu. Amém? Espero que tenha ficado claro isso aí. O propósito explícito é esse, do início ao fim. Ok? Quais são os propósitos implícitos aí dessa epístola? Primeiro, avisar, orientar ou advertir aos leitores a não perderem ou abandonarem sua fé em Cristo, mas serem resilientes, ou seja, se adaptar, suportar e superar toda provação que viesse estar passando ali, e a suportarem as aflições e perseguições da vida para crescerem como genuínos cristãos maduros e experientes. Só nesses propósitos implícitos já é uma lapada na nossa cara nos dias presentes, onde estamos vivendo diversas dificuldades bíblicas. Dificuldades bíblicas em relação à palavra do Senhor, ao ensino das Escrituras e tantas outras coisas que vêm afastar o cristão hoje da presença de Deus, da Igreja de Cristo, da comunhão com os irmãos, da reverência à palavra e tantas outras coisas. Então, a Epístola aos Hebreus é um estímulo, é um fortificante nos dias atuais, para que eu e você venhamos ser resilientes diante das aflições, das perseguições do dia a dia que o cristão, todo cristão tem que passar. Cristão que diz que não tem dificuldade, não passa por perseguição, lamentavelmente eu tenho algo a dizer, você ainda não é crente, você ainda não é cristão, porque o cristão ele sofre as aflições de um verdadeiro, genuíno cristão. Certo? Seguir a Cristo é isso, é passar por dificuldades, porque estamos no caminho da verdade e estando no caminho da verdade seremos o quê? Também perseguidos. O centro de Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O centro desse tripé de informação é a verdade. Jesus foi perseguido porque falou a verdade.
verdade. A verdade incomoda a quem vive na mentira. A verdade incomoda quem vive nas trevas. E uma vez incomodando, elas vão o quê? Correr atrás da gente, de querer nos calar, querer destruir a nossa verdade. Talvez de uma forma cética, ateística, com a teoria da relatividade. Tudo é relativo, menos a própria relatividade. Enfim, é um grande estímulo para nós lermos Hebreus nos dias atuais. Qual é a visão geral do autor, meus irmãos? A percepção, qual é a visão dele? Né? Eu tentei imaginar, eu tive que ler novamente o livro de Hebreus, foi uma bênção de Deus, licença. Tive que ler novamente a carta aos Hebreus e tentar imaginar psicologicamente, já que eu estou fazendo neuropsicologia, entender o que o autor estava pensando, o que o autor estava vendo, né? Qual era a visão holística ou a cosmovisão do autor quando ele escreveu aos Hebreus, que é uma percepção preocupante, inquietante em relação à ameaça de perigos espirituais. Irmãos, o que tem de gente sem visão nos tempos presentes é um absurdo. Sem visão espiritual, não tem vida no altar, não tem oração, diz que tem dificuldade de orar em casa, aí vai para a igreja, ora pela metade, entra na igreja, fica pensando nos problemas do dia a dia, do que vai acontecer na semana, se pagou o botijão de gás, se pagou a fulano, cicrano, se a luz, se a internet já está apaga. Meus irmãos, quando a gente entrar no templo para adorar a Deus, nós deveríamos, eu não vou dizer nem deveríamos, nos desconectarmos do nosso dia a dia, nos desconectarmos de casa, do trabalho e focalizar em uma única mente, em uma única visão. Estou aqui para adorar. Não vim apenas receber algo da parte de Deus, mas entregar a minha adoração a Ele, com o coração racional, com a mente racional, né? Não é só espiritualmente, mas racional. Eu estou aqui, eu estou aonde? Eu estou em casa? Eu estou no meu trabalho? Não. Então por que eu fico o tempo todo pensando, eita, no trabalho eu esqueci isso, não sei o que, não sei o que. Não. Nossa vida tem que ser voltada para Deus. Quando estivermos na igreja, nós não devemos dividir nossa adoração com os problemas do dia a dia. Que essa epístola seja de bênção na sua vida, porque na minha vida já é, e eu tenho certeza que dos irmãos também. Então a percepção do autor é ver esses perigos eminentes espirituais a seus leitores. O autor faz uso argumentativo, teológico, e usa a pessoa, a obra e o ministério de Cristo como exemplo a ser seguido. Esse apelo direto e enfático é para que os cristãos possam o imitar. Por isso que o versículo-chave de Hebreus é 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor aos Hebreus, ele sempre gosta de se utilizar sempre de duas coisas. Uma dupla aplicação de Jesus Cristo. Ele sempre faz isso. Ao longo dos capítulos, você vai percebendo aqui e acolá que ele coloca duas coisas. Aí muita gente se utiliza desse versículo para apoiar visões teológicas extremistas e não entende que o propósito não é esse. O propósito é outro, é mostrar a multiforma, a multiaplicação de Jesus. Jesus é aquele que faz algo, mas ao mesmo tempo ele está ali nos esperando para completar. Ele tanto é o autor como ele é o consumador. Esqueça teologicamente. Aqui é uma visão diferenciada, é uma cosmovisão, é uma aplicação diferenciada. E a verdade principal é que Cristo é o sacerdote perfeito, que excedeu todo o sistema sacrificial do judaísmo. Isso é um fato. Esse sacrifício foi superior. Não foi melhor, foi superior. Melhor é uma coisa, superior é mais do que é melhor. Porque tem um melhor, né? Ou um pior, ou um melhor, né? Mas aqui é melhor no sentido de superioridade única. O sacrifício que se fazia no Antigo Testamento em si, aquela prática constante de muitas vezes pecar de forma premeditada para ir lá já chegar e dizer aqui, toma, sacerdote, tal. De forma precipitada, premeditada. É um erro, é um pecado. E não, o que adianta pecar de forma premeditada? É errado.
Então, o escritor aos Hebreus está falando que o sacrifício de Jesus, ele é melhor porque ele é superior do que qualquer outro dos melhor do que os dos sacerdotes, exatamente. Dos sacerdotes, porque os sacerdotes faziam ali, todos os anos, iam e faziam o que de fato deveriam fazer. E ficava na mesma coisa e pior. Na nova aliança, essa aliança de Jesus que fez com a igreja, com a humanidade, é superior e não necessita de mais sacrifícios tolos. Esse foi o introdutório. Vamos agora entender a síntese da epístola aos Hebreus.